Qual que é a diferença entre um sociopata e um psicopata? E agora? Tem ideia? É uma pergunta muito boa, mas bem difícil de achar uma resposta concreta. Então vamos aqui, baseado no que eu achei. Quem mandou ela foi o Júnior, lá de Salvador, Bahia. Vamos descobrir. Nós podemos afirmar que tanto um psicopata quanto um sociopata, os dois sofrem de transtornos de personalidade social, quer dizer, antissocial, mas tem sim diferença entre eles. Então os dois possuem esse transtorno de personalidade antissocial, isso eles têm em comum, mas algumas coisas nós notamos no dia a dia. Por exemplo, a psicopatia, ela já nasce no indivíduo. Ou seja, a pessoa já nasce psicopata, diferente do sociopata, que é desenvolvido durante sua vida. A sociopatia pode ser desenvolvida por até 3 fenômenos, ou condições, podemos dizer assim. Primeiro, por meio da educação que ela recebeu durante a sua infância. Segundo, por meio de relações sociais que ela teve. E terceiro, que é o mais comum, por meio de algum trauma infantil. Então a primeira diferença entre um sociopata e um psicopata é essa. O sociopata desenvolve essas características durante sua vida. O psicopata não, ele já nasce com isso. A segunda diferença entre eles é que o psicopata são incapazes de criar laços com qualquer pessoa, até mesmo com alguém da sua família, seja pai, mãe, ou seja, eles não criam laços, eles não sentem nada por eles. Eles não possuem empatia, não possuem apego ou mesmo nenhum sentimento de culpa, como eu disse, até mesmo por familiares, o que já é diferente de um sociopata. O sociopata já pode desenvolver um laço com algumas pessoas, membros da família, até alguns amigos. Podem sentir culpado por machucar essas pessoas. Só que o problema dos sociopatas é que eles não têm controle sobre suas ações. Tendem a ser explosivos e também extremamente violentos, mesmo com pessoas que eles têm laços. É por isso que a relação de um sociopata com qualquer pessoa é muito mais complicada, porque ele desenvolve afeto, desenvolve apego, mas mesmo assim ele é capaz de machucar essas pessoas. No caso de um psicopata, eles são mais frios. Como eu disse, eles são desapegados a todas as pessoas. Além de serem mais frios, eles são muito mais calculistas. Eles não se iram, não explodem de raiva. As suas ações são friamente calculadas, como dizia o Chapolin Colorado. No caso dos sociopatas, os seus crimes são geralmente de natureza espontânea. Por isso, eles acabam deixando evidências nos locais das cenas de crimes, pois ele não havia planejado realizar aquilo. Diferente de um psicopata, que quando comete um crime é planejado com até meses, anos de antecedência, justamente para que não haja nenhuma evidência de que foi ele que fez aquele ato. É claro que existem muito mais diferenças em comportamentos entre um sociopata e um psicopata, mas os principais e mais evidentes são esses. Interessante. O que a mente do ser humano faz com ele, né? Olha. Será que os animais pensam ou eles apenas agem por instinto? E agora? Boa pergunta enviada pelo Jace Milton Banqueiro. Bora descobrir então. Bom, na verdade nós podemos dizer que os dois. Os animais tanto pensam quanto agem por instinto. O instinto é um conjunto de comportamento inato que são passados de geração para geração por meio da hereditariedade. Os instintos são essenciais para a sobrevivência dos animais, pois ajudam a se alimentar, a se reproduzir e até mesmo a se protegerem de predadores. Por exemplo, alguns filhotes de aves nascem com o instinto de chocar os ovos. Eles não precisam ser ensinados a fazer isso, nem tem como, né? Eles estão dentro do ovo, mas eles já nascem com o conhecimento que precisam para fazer então o que precisa ser feito. Os animais também têm a capacidade de pensar, ou seja, de processar informações, não do jeito como nós humanos fazemos. Não, é diferente. Mas os animais conseguem sim pensar e tomar decisões. Eles são capazes de resolver problemas e, como eu disse, até mesmo de fazer escolhas. Por exemplo, os chimpanzés, eles são capazes de usar ferramentas, como por exemplo pedras, no intuito de quebrar nozes. Isso não seria possível se eles tivessem apenas instintos, pois eles necessitariam de aprender a fazer isso, se adaptar ao ambiente em que estão. Então eles aprendem, eles desenvolvem este raciocínio, podemos dizer assim, que precisa quebrar aquelas nozes para que eles possam comer. Como que eles fazem isso? Utilizando pedras. Ou seja, foi preciso pensar para que eles consigam então resolver esse problema. Há chimpanzés treinados que são capazes até mesmo de usar computador. Ou seja, muitos animais não agem apenas por instintos. Claro que
Alguns só conseguem usar instinto para poder agir, mas outros têm essa capacidade de pensar. Por exemplo, os golfinhos, já foi provado que eles conseguem pensar, tomar decisões, escolher coisas. Os elefantes também têm essa capacidade de pensamento. Os chimpanzés, como eu disse, os corvos e muitos outros animais. Até mesmo as abelhas. Afinal de contas, por que os pássaros cantam muito pela manhã? Boa pergunta. É enviado pela Fran Mini. Inclusive ela disse que perto da casa, de manhã cedo, os pássaros cantam demais. Na realidade, existem 3 razões principais para isso. A principal, claro, é a marcação de território. Geralmente você está ouvindo os machos cantar. Eles estão deixando claro para todos que aquele território é dele. Quem comanda ali é ele. Então os pássaros vão fazer isso de vários pontos diferentes, cada um marcando o seu próprio território. Então eles cantam, no caso os machos, para avisarem os outros pássaros para ficarem longe do território deles. Então o que você está ouvindo não é nem um canto, é uma discussão, é um barraco. O segundo motivo: geralmente os machos cantam para atrair a atenção das fêmeas, ou seja, eles querem então se acasalar, se reproduzirem. Então eles cantam mais alto que eles podem, porque quanto mais alto eles cantam, mais a atenção das fêmeas chamam, pois as fêmeas entendem que aquele canto alto e viril, é de um pássaro muito bom, de um macho que representa, e aí elas se interessam mais e vão em direção a eles. E não posso deixar de dizer que também o canto dos pássaros é justamente a sua comunicação, é a forma como que eles têm para avisar outros pássaros sobre predadores, sobre perigo, sobre situações adversas. Então eles cantam para marcar território, para atrair a atenção das fêmeas e para se comunicar. E por que eles fazem isso com mais frequência pela manhã? Bom, primeiramente, durante o período da manhã existem menos predadores, ou seja, eles não correm risco de serem predados, pois os predadores deles de manhã não estão muito na ativa não. Segundo, na realidade, eles cantam o dia inteiro. Só que a gente percebe mais no período da manhã, pois é o período mais quieto do dia. Ou seja, não tem barulho de trânsito, de buzinas de carro, de motores de carro, nada disso. Tá tranquilo ali. De manhã, poucas pessoas que transitam. Então é mais comum se ouvir. Mas eles cantam o dia inteiro. Só não à noite, né? Que à noite eles se resguardam, gostam de descansar. Então por conta disso nós ouvimos mais no período da manhã. Qual que é o panetone mais caro do mundo? Pois é, passamos o Natal e tem muita gente que ainda está comprando um panetone no supermercado. Esse vai ser para você que está pesquisando preços. Quem mandou essa sugestão de tema foi o Zaqueu, lá de Boa Vista, Roraima. Vamos então conhecer o panetone mais caro do mundo. Primeiramente eu preciso dizer que ele é da Itália. Pois é um chefe italiano que em 2013 teve a fantástica ideia de criar então o panetone mais caro do mundo. Eu estou falando do panetone Oro e Diamante, produzido pelo chefe italiano Dario Hartwig. Ele é da Pasticceria del Borgo, em Carmagnola, Itália. Caramba, meu italiano tá perfeito. Enfim, esse panetone, ele pesa cerca de 5 quilos, ou seja, é pesado. Ele é decorado com ouros de 24 quilates, porém, esses ouros são comestíveis. Tem dentro do panetone cerca de 120 diamantes da marca Crieri, da cidade de Valenza. Também em sua volta existe uma tiara de ouro e de diamantes. Só o preço da tiara é de cerca de 300 mil euros. Isso equivale a mais de 1.600.000 reais. Só a tiara que decora o panetone. Enfim, o panetone inteiro custa cerca de 700 mil euros. Repetindo, o panetone inteiro custa cerca de 700 mil euros. Ou seja, mais de 4 milhões de reais. Detalhe, esse chefe, Dario, ele criou o primeiro panetone em 2013. E de lá pra cá, todos os anos, ele vende pelo menos um desses panetones. Ou seja, tem quem compra, né? Tem os ricaços lá que gostam de comprar, gastar cerca de 4 milhões de reais em um pequeno, quer dizer, um panetone de 5 quilos, né? Apesar que a pessoa que ganhou na Mega Sena da virada lá, os 5 ganhadores, os 117 milhões lá, vai poder conhecer um panetone desse aqui. Dá pra comprar um. Afinal de contas, por que os bebês não sentem nenhuma dor ao cortar o cordão umbilical deles quando eles nascem? Boa pergunta, enviada pela Paloma Cristina, lá da Vila Paraíso, Guarulhos, São Paulo. Vamos então descobrir. Bom, os bebês não sentem nenhuma dor ao cortar o cordão umbilical simplesmente pelo fato que no cordão umbilical não tem nenhum nervo, ou seja, não possui terminações nervosas no cordão umbilical. O que tem ali são 2 artérias,
e uma veia, elas transportam sangue do bebê para a placenta e vice-versa. Não somente sangue, mas nutrientes, oxigênio, uma série de coisas. Essas estruturas, ou seja, o cordão umbilical, ele é envolvido por uma camada de tecido conjuntivo, conhecida como geleia de Wharton. Olha. A geleia de Wharton é rica em células que produzem substâncias que ajudam a proteger o cordão umbilical de danos contra danos. Bom, o cordão umbilical, nós sabemos bem que só é cortado depois que o bebê nasce, ou seja, tirou da barriga da mãe, ele já começa a respirar sozinho, garantindo que ele esteja respirando sozinho, aí sim é cortado o cordão umbilical. Atualmente, a recomendação médica é que corte o cordão umbilical depois de 3 minutos que o bebê nasceu, pois isso vai permitir que o bebê continue recebendo mais sangue da placenta. Isso é benéfico para o desenvolvimento da criança. Agora, aproveitando este ensejo, este tema, muita gente manda mensagem perguntando o seguinte, e tem a ver com o que eu falei aqui, ó. Se nós nascemos depois de 9 meses de gestação, a nossa idade não teria que ter esses 9 meses, que, por exemplo, estamos dentro da barriga da nossa mãe? Na verdade, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Você conta como idade 0 a partir do momento que você sai da barriga da sua mãe e começa a respirar sozinho. Enquanto você está dentro da barriga da sua mãe, no caso, lá dentro, né? Você não está respirando sozinho, você não está se alimentando sozinho. Então não pode contar isso como idade de nascimento, idade de vida, pois você ainda não se tornou, digamos assim, independente na questão respiratória. Então, somente quando você começa a respirar sozinho, que é quando você sai da barriga da sua mãe, que conta como idade para a sua vida. Por isso que não é contado os meses que você está dentro da barriga da sua mãe.